Olá, aqui é a Sara, a Papisa do Tarô. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje a gente vai começar um novo quadro de tarô e literatura, onde eu trago livros de literatura mesmo, né, que não são ligados diretamente ao tarô, e aponto onde foi que eu consegui perceber algumas manifestações das cartas naquele livro. O primeiro livro que eu trouxe para que a gente possa fazer essa análise é O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem quer conhecer a trilha da verdade, né? Então, esse livro aqui, eu encontrei ele despretensiosamente na livraria, né? Tava por R$10. E aí, à primeira vista, assim que eu vi esse livro, já me remeteu a uma carta do tarô. Carta da classe, vamos falar assim, dos cavaleiros, né? Então, eu olhei, observei, pensei, bom, eu acho que eu posso aprender mais sobre a carta dos cavaleiros, né, dentro do tarô, se eu ler esse livro. Eu acho que eu vou tirar algum ensinamento. Mas o que mais me pegou foi o título, né? Preso na Armadura. Por quê? Porque no tarô do Osho, o Cavaleiro de Espadas tem a sua representação exatamente nesse sentido. Essa é a carta do Cavaleiro de Espadas no tarô do Osho. E o nome dessa carta nesse tarô se chama Luta, né? E a gente percebe que é o quê? Que é um cavaleiro que tá preso na armadura dele. É um cavaleiro que ele tá preso, ele tá ferido, ele tá machucado por dentro, mas ele não consegue sair desse lugar. Ele tá resistindo a sair desse lugar. Então, quando eu vi esse livro, eu lembrei dessa carta. E aí não, tudo bem, eu acho que eu vou levar, tá? Me surpreendi muito, né? Com o tanto de referências às cartas que eu consegui encontrar nesse livro. Então, para iniciar, eu vou contextualizar para vocês do que se trata esse livro, tá? Sem spoiler, não vou tentar aqui ao máximo não dar nenhum tipo de spoiler para que vocês, né, que se interessam, possam ter a experiência de vocês. Mas basicamente, essa é a história, né, de um cavaleiro, típico cavaleiro medieval. E quando a gente busca nas referências das cartas do tarô, pra mim, novamente, volto pro Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, pra mim, é a representação mais clássica do cavaleiro. Ele tá ali com a espada dele, ele tá correndo em cima do cavalo dele, então ele é aquele que vai atrás que vai batalhar nas cruzadas, é aquele que vai salvar donzelas, é aquele que vai matar dragões com a espada dele, e que é bravo, que é forte, que é corajoso, sabe? Então tem todo esse aspecto. Pra mim, quando eu penso no Cavaleiro de Espadas, eu imagino exatamente essa figura. Então assim que eu comecei a ler o livro, eu já estava pensando, essa é a história de um Cavaleiro de Espadas. Então vamos ver o que ele estava querendo mostrar. E é exatamente isso. Pensa nesse cavaleiro clássico, esse cavaleiro, estereótipo de cavaleiro, e a gente vai acompanhar a vida dele. E aí a gente vai perceber que ele, por querer ser o melhor cavaleiro, por querer estar sempre pronto para todas as batalhas, ele decide não tirar mais a armadura dele. Pra que eu vou tirar a armadura se eu vou precisar lutar a qualquer momento? Preciso estar preparado. Era esse o pensamento dele. Então ele decidiu não tirar mais a armadura, nem pra comer, nem pra beber, nem pra nada. E ele tinha uma família, né? Ele tinha uma esposa e tinha um filho. Só que o que acontecia é que essa armadura, ele usava aquele elmo, né? Aquele capacete, sei lá como é que chama. E ele não conseguia, tipo, o filho dele, a esposa dele, não conseguiu nem ver o rosto dele, né? A gente percebe aqui, ó. Olha só pra essa carta. Vamos imaginar que o nosso personagem é esse aqui, sabe? Então, era impossível ele conseguir se aproximar da família dele, ele conseguir se aproximar das pessoas, porque ele tava com essa armadura em cima dele. E aí chegou um momento que a esposa dele, já cansada dessa situação, joga um ultimato nele, ó. Ou você tira essa armadura, ou eu vou pegar o nosso filho e a gente vai embora. E ele ficou muito transtornado, muito zangado, porque na cabeça dele, ela não conseguia compreender por que ele estava usando aquela armadura o tempo inteiro. Porque ele queria estar pronto para brigar, porque ele era um herói, porque ele precisava dela. Só que naquele momento, um medo se apossou dele, né? Medo de perder a esposa, medo de perder o filho. E aí ele, não, tudo bem, eu vou tirar essa armadura. Só que quando ele fez o movimento de tirar a armadura, o que aconteceu? Tava enferrujada. Ele passou tanto tempo vestindo
ela que já se tornou quase parte dele. Ele não conseguia tirar sozinho. Ele até tentou pedir ajuda, mas não conseguia. E aí a gente começa a jornada desse livro, né, que se referencia muito com o início da jornada do herói, quando ele decide, mesmo cheio de inseguranças, mesmo achando que precisa dessa armadura, ele decide ir em busca de ajuda, ir em busca de alguma forma de tirar essa armadura dele, para que ele não perca a família dele. O primeiro arcano que aparece, que se apresenta, não poderia ser outro, é o nosso louco. Até trouxe aqui para vocês. O nosso louco aparece. Onde é que tá o louco, gente? Ele tá vivendo lá no castelo do rei. Ele é o bobo da corte do rei. E aí, quando ele chega lá, o rei não está, mas está o nosso alegre bobo da corte, né? O nosso louco. E aí ele chega lá e fala, cadê o nosso rei? E aí o bobo, ele viajou, ele saiu. E aí o bobo sempre ficava soltando umas piadinhas, sabe? E aí ele soltando piada sobre a armadura dele, soltando piada sobre a situação, e isso foi enchendo o saco do cavaleiro, gente, porque o bobo, ele tem esse lado, né, o nosso louco, na verdade, ele tem esse lado meio jocoso, sabe, ele vai ficar jogando as verdades na tua cara de uma forma irônica, né, ele vai ficar jogando as verdades na tua cara ali de uma forma que incomoda. E isso é uma coisa muito interessante do aspecto dessa carta, é que o louco, ele é o único que tem coragem de jogar as verdades na nossa cara, porque ele não tem esse escrúpulo, ele não tem esse filtro, então ele vai simplesmente jogar. E aí, quer você queira, de gostar ou não, é problema seu, ele não tá nem aí. O louco, ele é o único que muitas vezes consegue acessar esse nosso lugar, onde a gente realmente percebe onde que a gente tá. Quem nós nos tornamos, e que às vezes nós nos envergonhamos de quem nos tornamos, sabe? Então o louco, ele é o único que consegue acessar isso. E o que também é mais interessante pra mim é o momento em que o autor apresentou o louco, né? E foi quando eu percebi que tinha assim referências diretas com o tarô. Eu vou ler pra vocês a descrição, né, que é feita do nosso bobo. O bobo era chamado Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com as cores do arco-íris, repleta com toda espécie de objetos que faziam as pessoas rir ou sentir alegria. Haviam cartas estranhas que ele usava para prever o futuro, contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulavam para jocosamente insultar as suas plateias. Quando ele fala das cartas ali diretamente, não tem como a gente não lembrar das cartas de tarô. E a gente percebe que o nosso cavaleiro, quando ele olha para o louco, ele olha com uma postura muitas vezes de superioridade. E isso é muito frequente de acontecer. A gente vê muitas vezes uma pessoa que é livre, uma pessoa que é desapegada, a gente vai lá e pensa, aquele ali é um vagabundo, aquele ali não sabe de nada, e causa um certo desconforto na gente. Causa um certo estranhamento. Por que essa pessoa não trabalha? Por que essa pessoa não leva as coisas a sério? Sabe? Como se essa pessoa não tivesse conhecimento, como se essa pessoa não soubesse o que ela tá fazendo. E muito pelo contrário, o louco aparece no momento da jornada do cavaleiro justamente quando ele não tem ninguém. Quando ninguém quer chegar perto dele, quando todo mundo se afasta dele, quando ele percebe que ele se tornou insuportável por conta dessa armadura que ele carrega, e o único que se aproximou dele foi o louco, apenas no momento em que ele decide iniciar a jornada dele. E é uma coisa também que é muito massa, como eu gostei que esse autor posicionou o aparecimento do louco. Apareceu depois que o cavaleiro decidiu que precisaria começar essa jornada. Quando ele decidiu que ele precisava dar esse passo, aí o louco aparece para apontar a próxima direção. Por quê? Porque se o louco aparecesse em um momento, no momento que esse cavaleiro estava mais resistente, além do que ele já era, o que iria acontecer? Ele iria ignorar completamente. Então a gente também tem que estar preparado, não é a todo momento da nossa vida que a gente está pronto para lidar com essa energia do louco. A gente precisa dar um mínimo de abertura, ele só precisa do mínimo da abertura para aparecer,
né, para se manifestar. Mas sem essa abertura, a gente vai olhar para aquilo ali e a gente vai se incomodar. A gente vai ficar achando ruim, né? Então, nesse momento, o nosso cavaleiro, apesar de não ir muito com a cara do louco, ele percebeu que era a única pessoa que falava com ele, era a única pessoa que poderia ajudá-lo de alguma forma. E nesse momento, o louco aponta o próximo caminho para a jornada do nosso herói, que é o quê? Se encontrar com o mago. A gente vai passar para o nosso próximo personagem, que é o mago Merlin. Então, o louco chega e fala, olha, eu conheço quem pode te ajudar a tirar essa armadura, eu conheço quem pode fazer alguma coisa por você, te ajudar nesse momento. E aí o cavaleiro já fica, meu Deus, quem é? Perto daqui, em uma floresta, mora um mago, o mago Merlin. E aí a gente vai conhecer o nosso próximo personagem, que é o mago, né? E aí ele fala, o mago Merlin pode ajudar você. O mago Merlin fazendo referência direta, obviamente, ao mago, né, do rei Arthur, né, essa figura que é sábia, né, essa figura cheia de conhecimento, mas extremamente misteriosa. Como se manifesta o mago? O mago, ele aparece quando ele bem entende, e isso é uma coisa que o louco já deixa claro para o nosso cavaleiro. Se você quer encontrá-lo, expresse esse desejo de encontrá-lo, mas você não pode controlá-lo. Ele vai aparecer quando ele quiser. Ele vai aparecer quando ele sentir que ele quer. Ou seja, não tem como controlar. E o que você pode fazer, jovem cavaleiro, é confiar, é ir atrás, é fazer a sua caminhada. Em algum momento você vai encontrar com ele. E aí, quando ele menos espera, ele encontra o mago Merlin. E no primeiro momento, percebam que em toda essa fase, esse cavaleiro, ele tá muito resistente. E eu acho que isso vai muito no próprio caminho do tarô. A gente vai tendo uma certa resistência às cartas que vão sendo mostradas, aos caminhos que vão sendo mostrados. E aos poucos a gente vai conseguindo se abrir, a gente vai percebendo, né? Por quê? Porque é super incômodo quando alguém chega e aponta uma dor sua, e aponta uma questão sua que muitas vezes nem você tinha reparado sozinho. E é super incômodo você ver que alguém de fora, que é algo exterior a você, mostra isso. Só que na verdade as cartas, elas representam arquétipos inconscientes, ou seja, já está no seu inconsciente, já está dentro da sua mente, já está dentro da sua psique, sabe? Isso aqui só vai ser despertado, reconhecido. Então ele vai e encontra o nosso mago, que representa toda aquela falta de confiança. É uma pessoa que aparece, que some quando quer, que fica jogando enigma, que não fala as coisas muito claramente, e ele fica logo muito impaciente, porque, meu Deus, por que esse cara não diz logo o que eu tenho que fazer, né? E aí como é que o mago se apresenta novamente como essa figura de, apesar de não dar 100% de confiança pra ele, é a única pessoa que ele tem, sabe? É a única pessoa que se manifestou naquele momento. A gente vai perceber no decorrer da história que o Merlin, ele vai aparecendo ali em pontos cruciais. É quase como se fosse uma representação ali do nosso mestre dos magos, sabe? Da Caverna do Dragão. Você, no primeiro momento, você se sente desconfiado quando você olha pra ele e você percebe, será que esse cara realmente tá querendo me ajudar? Ou ele tá querendo tirar vantagem de mim? Será que esse cara realmente tá sendo honesto comigo? E no primeiro momento, quando a gente não tem certeza, quando a gente não tem confiança sobre nós mesmos, sobre a nossa própria situação, é muito comum a gente ter esse pensamento, né? E o que é que a gente tem que fazer? Confia de uma parte, mas vá fazendo a sua parte do outro, sabe? Você não pode depender totalmente do mago, porque o mago não vai te ajudar a todo momento. O mago vai soltar ali algumas informações pra você. E foi isso que o mago Merlin fez com o nosso cavaleiro. Ele falou, olha, o que eu posso te ajudar é que, saindo dessa floresta que a gente tá, você vai se encontrar com 3 castelos. E o que eu posso te dar aqui é a chave. E aí, quando ele entrega a chave que abre os 3 castelos, eu vi uma referência, uma pequena referência à nossa carta da papisa.
Por quê? Porque a papisa é quem carrega as chaves. A papisa é aquela que provoca você a mergulhar no inconsciente, a mergulhar nas suas próprias questões. Então, em algumas representações dessa carta, ela está carregando as chaves, justamente porque elas é que abrem a porta, né, de tudo aquilo que você está guardando, de tudo aquilo que você está reprimindo. Disse que a papisa é quem faz com que você queira ter uma consulta de tarô. É a papisa que provoca esse sentimento de querer se autoconhecer, de escutar o que o seu inconsciente está mostrando, está falando, e você mergulhar nele, né? Então, eu vi esse momento de referência a essa carta da papisa quando o mago entrega as chaves, né, pro nosso cavaleiro e fala: a partir daqui você vai seguir o seu caminho. De vez em quando eu posso aparecer, se você realmente precisar de mim, me chame, mas não quer dizer que eu ache prudente, eu que vou decidir se eu devo aparecer ou não. O mago, ele é muito assim, ele vai te dar as ferramentas, mas ele não vai fazer as coisas por você, não. Você que tem que ter a iniciativa e confiar de que de vez em quando ele pode te ajudar, mas ele não vai fazer tudo por você. E junto, né, para não deixar o nosso cavaleiro sozinho, e como é uma fábula, né, temos que ter os animais falantes, vão 2 animais lá ajudar o nosso cavaleiro. E aí eles seguem para esses castelos, né, para os 3 castelos. E ele precisa entrar nesses castelos para chegar no topo da montanha lá maior, onde ele vai resolver os problemas dele, que eu também não vou falar mais, para não dar mais spoiler, apesar de eu já estar dando spoiler pra caramba. A gente vai pro nosso primeiro castelo, que é o Castelo do Silêncio. E, gente, não tinha outra referência à nossa carta do eremita. Quando o nosso cavaleiro e os 2 animais que estão com ele chegam na porta desse castelo, do Castelo do Silêncio, os animais ficam do lado de fora e falam: para entrar no Castelo do Silêncio, você precisa chegar lá sozinho, né? Você precisa encarar o seu próprio silêncio. E aí, pra mim, foi quando ele tá nesse castelo e as experiências que ele tem lá dentro desse castelo, pra mim, me mostram exatamente esse aspecto do eremita. É muito difícil pra que a gente conseguir sair sozinho. É muito difícil pra gente ficar sozinho, sabe? Eu acho que talvez antes da gente ter o celular, antes da gente ter essa ferramenta da internet tão presente na nossa vida, eu acho que a gente conseguia ter mais momentos de solitude, mais momentos sozinhos mesmo. Hoje em dia a gente tá sempre conectado com 1 milhão de vozes. Você tá me escutando aqui, aí você arrasta o feed e escuta várias opiniões de várias pessoas sobre várias coisas. Quando você vê, parece que você não tem mais você nem consegue escutar a sua própria voz, porque é sempre cheio de opiniões e achismos de várias pessoas. Então eu achei essa passagem muito forte quando ele vai e fala, né? Ele percebe que na real ele tem medo de ficar sozinho, né? E por isso que esse momento do silêncio é tão difícil para ele. E o eremita, apesar da gente ver aqui, acho que a gente olha aqui pra essa carta, vê esse senhorzinho aqui segurando essa luz e não percebe o quanto que é difícil fazer esse movimento, gente. Esse movimento de desligar seu telefone. Você não vai sair caminhando no meio do gelo, que nem tá aqui o nosso eremita, literalmente. Mas é você desligar o seu telefone, é você se desligar das opiniões das outras pessoas, é você se desligar do que pensam sobre você e você simplesmente escutar a sua própria voz do silêncio. Porque é no silêncio que você vai ter o despertar da sua consciência. É nesse momento que o nosso cavaleiro começa a escutar a própria consciência dele. Porque antes vivia silenciada por ele mesmo, né, que não conseguia ficar, né, nesse silêncio. Porque quando você mergulha no silêncio, você consegue se escutar. E aí tem uma frase que pra mim marcou e que eu achei perfeita para essa situação, que é a seguinte, que ele fala exatamente isso: como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte de um todo. E aqui eu achei valiosíssimo essa passagem,
E é exatamente essa questão do nosso eremita. Porque quando ele se afasta para se conhecer, quando ele se afasta para conseguir escutar a própria voz, para conseguir encontrar a própria luz dele, ele consegue reconhecer a luz do outro. Ele consegue identificar as questões do outro. Quer dizer que ele vai aceitar tudo? Óbvio que não, gente. Ninguém é santo. Mas é no sentido de eu consigo agora compreender as motivações do outro, porque eu compreendo as minhas, porque eu me abri para entender isso. Porque todos somos parte de um grande todo, do uno. Então isso daqui eu achei maravilhoso. E aí, quando a gente vai para o nosso próximo castelo, que é o Castelo do Conhecimento, me vem em mente o Hierofante, que é a carta do Papa. Quando essa carta, quando eles entram nesse castelo do conhecimento, os animais entram junto com ele, porque o conhecimento, o silêncio é para um, mas o conhecimento, ele é para todos. É por isso que a carta do Papa, do Sumo Sacerdote, apresenta ele ensinando ele nesse lugar de ensinar essas pessoas que estão aqui embaixo. Ou seja, ele está compartilhando o conhecimento. E que isso é extremamente valoroso, porque o conhecimento não é para todos. É claro que existem várias camadas, assim como todas as cartas do tarô, porque existem pessoas que pegam o conhecimento e usam ele para manipular aqueles que não detêm esse conhecimento. Mas também tem aqueles que querem o conhecimento para compartilhá-lo. E eu vi esse aspecto do Hierofante dentro desse contexto aqui do Castelo do Conhecimento. Dentro do Castelo do Conhecimento vai ter a macieira, uma macieira no meio do jardim. E aí me vem diretamente a relação com a carta dos amantes, especificamente a carta dos amantes aqui no tarô de Waite. Porque no tarô de Waite a gente tem do lado da Eva, né? Porque aqui a representação da carta dos amantes é uma carta de Adão e Eva, né? A representação de Adão e Eva no jardim do Éden. Então, Eva está do lado da macieira e Adão está aqui do lado da árvore, representando a cabala. E aqui, a nossa Eva do lado da árvore do conhecimento me lembrou muito isso quando eu vi essa passagem. Porque quando você tem o conhecimento, você tem a opção de fazer escolhas conscientes na sua vida, entender as consequências dessas escolhas, sabe? Então eu senti que quando ele tem a passagem lá nessa macieira, tá muito ligado a isso. E agora, né, a gente vai chegar no nosso último castelo, que é o castelo da ousadia e da vontade, né? E aí ele vai se ver de frente a um grande desafio e me vem muito a carta da força, né? Onde ele vai precisar ali entender que a força bruta dele, a espada dele, ele já nem tá mais carregando, já ficou lá no começo da jornada. A espada dele não vai servir de nada para passar por certas situações. Que apesar da gente segurar uma espada, apesar da gente se armar, apesar da gente querer crescer para cima dos outros ou crescer para cima das situações, tem alguns momentos que o que a gente tem que ter não é essa valentia, mas sim autocontrole, sabe? E coragem para enfrentar os medos, principalmente. Quando você vence os medos, você conhece o sentimento da ousadia. E aí, a gente tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele vai falar o seguinte: se você encarar, né, o desafio, não vou dizer o que é para não dar spoiler, né? Se você encarar o desafio, existe uma possibilidade que ele venha e destrua você. Mas se você não encará-lo, ele com certeza o destruirá. É aquela coisa, se você não luta com os leões que aparecem na sua frente, né? Se você não encara esses leões, encontra maneiras de lidar com eles, ele com toda certeza vai te destruir. Se você dá uma chance a si mesma de enfrentar os leões, de enfrentar as dificuldades que dão medo pra você, que te assustam, se você não dá nem esse passo pra ir, você já está sendo uma perdedora, né? Então, achei muito valiosa essa passagem.
que nos leva para as duas últimas cartas que eu consegui identificar nesse livro. E a próxima é um arcano menor, que é o 2 de paus, né? E no 2 de paus, por que eu lembrei dessa carta? Porque ele fala o seguinte, ó: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se o conhecido me agarra. Quando a gente olha para essa carta do 2 de paus, a gente vê que ele tá num castelo. Ele está ali na varanda do castelo dele, olhando o horizonte, enquanto ele segura nas mãos o mundo, representando tudo que ele já explorou, tudo que ele já viveu. Mas mesmo com o mundo nas mãos, ele continua querendo, desejando esse desconhecido, desejando conhecer mais e além, expandir as fronteiras dele. Mas ele vai conseguir isso se ele continua no castelo dele? Não vai, porque o conhecido, o confortável, o que ele já sabe, agarra ele pelas pernas, né? Fica aqui, não vamos sair. Se essa situação já tá ruim, lá fora vai ser pior, porque pelo menos você conhece essa situação. Ela é ruim, mas você conhece. Agora lá fora, você não sabe. Vai que é pior. Vai que a gente perde tudo, apesar de que o que a gente tem já não ser essas coisas todas. Quantas vezes a gente não se pega nesse pensamento? Então eu acredito, essa passagem aqui foi a que eu senti que mais me lembrou esse 2 de paus. E que nos leva para a última carta, que é a carta da morte, né? O momento do desprendimento dos julgamentos, das crenças, das desculpas, e ele simplesmente se entrega para o desconhecido. Ele se entrega para a morte quando ele se joga do abismo, desse simbolismo do abismo. E aí quando ele se joga e ele se desprende de tudo, ou seja, como que você imagina que é a morte, literalmente, sabe? Você vai fechar o olho, vai ficar tudo preto, vai ficar tudo escuro, né? Você simplesmente se desprende de tudo que é corpo, de tudo que é julgamento, de todas as coisas que você vivia na matéria, e você percebe que isso é pouco, e você percebe que na verdade isso não é nada quando você se vê num plano espiritual. Quando a gente traz isso simbolicamente, é que a nossa vida antiga, todas aquelas cascas, todas aquelas amarras, elas não fazem mais sentido de existirem. Então é importante a gente deixar isso morrer de vez, soltar. E é isso que eu vejo nessa representação. Então, gente, depois de falar pra caramba, foi essa análise que eu fiz desse livro. Vou deixar todas as referências aqui embaixo. Vou botar o link também pra quem quiser comprar. Enfim, vou ver se eu encontro e coloco. Me conta aqui se você já leu esse livro, se você já tinha ouvido falar, se você costuma fazer essas orientações. E se você já leu esse livro, me conta quais foram as outras observações que você teve sobre ele. E me manda também sugestões de outros livros pra gente alimentar aqui esse quadro. E é isso, galera. Me siga nas minhas redes sociais. É tudo Papisa do Tarô. Se você quiser uma leitura particular comigo, o link aqui do meu site, com todos os horários e modelos de consulta, tá disponível. Você pode agendar por lá. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar, de curtir, de fazer toda aquela coisa, porque me ajuda muito e faz também com que eu entenda que vocês estão gostando desse conteúdo. E é isso. Até a próxima.